Bom, e ainda falando em Setembro Amarelo, hoje no quadro Sexualidade em Dia, nós vamos abordar o tema suicídio versus relacionamento. E quem vai falar com a gente sobre esse assunto é ela, que está toda terça-feira aqui no programa, Milka Freitas. Bom dia. Bom Finalmente, dia, Márcia. né? Não é? Que lindo. Não é um assunto que eu gostaria de abordar, mas vamos lá, né? Mas é importante, né? É verdade. Esse tema, ele é bem pertinente, não somente no Setembro Amarelo, né? O Setembro Amarelo, para falar a verdade, é para a gente projetar ainda mais os cuidados com o comportamento, né? A prevenção com o comportamento suicida. Mas sempre tem que estar sendo visto, discutido, e uma das questões que pouco é discutida é em relação aos relacionamentos. E tem vários fatores dentro de uma relação que podem fazer com que a pessoa pense em tirar a própria vida. Por exemplo? Por exemplo, baixa autoestima, ciúme possessivo, chantagens emocionais, problema com o corpo. Às vezes você cria uma expectativa de uma relação e se frustra com ela. Isso independe de gênero, né? Que às vezes as pessoas acham que a mulher, ela vai sofrer mais. É o sexo frágil. Claro, que não é, né? E a gente sabe, Milka, que todos os dias a gente vê nos principais telejornais de todo o Brasil pessoas que acabaram o relacionamento e terminaram tirando a vida de um companheiro, a esposa, o marido. A pessoa tirando a vida do seu relacionamento e depois tentando suicídio, né? Ou cometendo suicídio. Mas o caso em relação às mulheres ainda é alto, as tentativas são maiores, mas dentro da perspectiva relacionamento sempre tem que ter um cuidado. E isso também depende da idade, viu? Primeira pergunta aqui da Cleide lá do Barro Duro. Não suporto a separação, não consigo viver sem ele, né? E depois que nós nos separamos, tudo perdeu sentido. Ela não sabe o que fazer. Qual o conselho que você dá para ela? Isso tem muito a ver com uma dependência afetiva, né? Às vezes você transfere para aquela pessoa aquele cuidado. Tudo depende de como foi conduzida aquela relação. O ideal sempre é que se procure ajuda, que se fale com alguém, principalmente procure ajuda de um profissional em psicologia. Não adianta ser apenas um conselheiro, você tem que procurar a psicologia, porque o profissional de psicologia é o profissional mais indicado para esse tipo de demanda, porque por trás disso sempre tem uma história, né? E a gente não pode banalizar isso. Essa pergunta aqui, que ela não quis se identificar, mas eu acho que é bem comum aí. Escute aí, viu? Ela perdeu a virgindade com esse namorado, né? Ele disse que amava, que queria ficar com ela, mas depois esqueceu. E agora ela não sabe, ele não quer mais saber dela e ela acha que depois disso ninguém vai querer mais saber dela. E ela prefere morrer do que viver dessa forma. Nós temos duas questões aí. A primeira, a demanda de adolescentes é incrível, tanto do gênero masculino quanto feminino. E sempre tem alguém que diz assim, me prove o seu amor me dando a sua virgindade. E acaba sobrando isso para as mulheres. E a outra questão é a questão cultural. Quem nunca, principalmente no interior, ouviu falar que a menina depois que perde a virgindade não serve para mais nada, né? Isso é uma reprodução de comportamento que pesa bastante. Então, o ideal é, se você quer perder a sua virgindade, que você tenha certeza do que você está fazendo e não criando a expectativa do felizes para sempre porque perdeu a virgindade com uma determinada pessoa. E segundo, gente, não pode pensar que você não vai servir para mais nada. Nós somos pessoas e somos muito além do que um rompimento do ímã. Nós temos nossas prioridades, nós temos o nosso amor próprio e a gente não pode achar que o mundo acabou por conta disso, né? Então, realmente é procurar ajuda, conversar com os pais e se proteger aí de pessoas que lhe causam esse tipo de mal. Milka, aquela história, se não é minha, não vai ser de mais ninguém. Se eu lhe ver com outro na rua, eu vou matar os dois. Às vezes é assim que as pessoas falam. E aí? É um relacionamento não saudável, né? É algo que chega a ser até doentio, é possessivo. Então, eu sempre digo, se você está percebendo que você está tomando mais conta da vida da outra pessoa do que a sua própria, e quando a vida da outra pessoa que você acha que estava com ela controlando e não deu certo, então é melhor você procurar esse atendimento psicoterapêutico para você reavaliar o que é que está acontecendo com você, porque sempre tem um histórico de insegurança por trás, né? E aí é bom a gente procurar ajuda. E você trouxe uma dica de livro aí para o pessoal. Trouxe. Eu sempre gosto de trazer essas dicas de livro. Inclusive é de uma autora alagoana, né, da Wilza Clare, que tem a ONG Cavida, e é sobre suicídio na escola.
Tem que ser discutido isso. A gente, às vezes, até, para falar a verdade, a mídia, às vezes, até evita falar a palavra suicídio, discutir, porque, às vezes, há essa preocupação, né, de ter esse incentivo, mas tem que ser discutido, sim, de uma forma dinâmica, interativa, e tem como vocês terem acesso super fácil a esse livro. Então, deixa eu pegar ele aqui só para a gente... Inclusive, ela esteve aqui, eu acho que semana passada, né, falando sobre isso aqui, comportamento suicida na escola para pais e mestres. Então, vale a pena a leitura e principalmente para os professores. Super rápido, super dinâmico, é uma linguagem que qualquer pessoa pode ter acesso, inclusive os pais e as mães não esperem só a partir da escola, mas também partam de vocês ter essa discussão em casa. Milka, muito obrigado. Eu que agradeço, Próxima terça-feira tem mais. Até a próxima.